Olá, muito boa noite a você, amigo da TV Altiora em toda a região. Estamos começando mais um programa Coletiva de Imprensa. É o nosso encontro semanal para falarmos de ideias, discussões também de ideais, conhecer um pouquinho mais das pessoas que têm sempre o que falar. Hoje o nosso espaço nesse programa, durante 1h30, é o Judiciário Federal aqui de Bragança Paulista. Nós vamos entrevistar o Dr. Mauro Salles Ferreira Leite, juiz federal aqui de Bragança Paulista. Vamos saber um pouquinho mais das atribuições de um juiz federal, que está tão distante de nós como comunidade, como pessoas. Enfim, nós vamos saber todos os detalhes hoje no programa de alto nível, ao lado de Antônio Danelon, psicólogo e também sempre participando aqui conosco. O programa Coletiva de Imprensa está entrando no ar. Muito bem, estamos começando o nosso programa Coletiva de Imprensa. Seja você bem-vindo conosco e espero que nesta 1h30 possamos sair melhores ainda do que vamos começar o programa de hoje. Convidamos para participar conosco, aqui ao meu lado, Antônio Danelon, psicólogo, já participa aqui com a gente sempre do programa, para um programa de alto nível hoje. Nós vamos falar da Justiça Federal. Com certeza. Muito boa noite, Antônio Carlos. Boa noite, amigos da Altiora. Com muita alegria que estamos aqui. Eu me sinto muito honrado de estar aqui entre pessoas tão ilustres e vai ser um programa de altíssimo nível, tenho certeza disso. A primeira vez que ele esteve, você estava comigo também. Exatamente. Há uns anos atrás, já foi de alto nível, hoje... E vamos dar a continuidade, certeza. Vamos saber o que mudou de lá para cá. Se acalmou o trabalho dele, não é? Dizem que eles são mais sossegados. Ainda falam, né, que vocês... Há quem diga. Há quem diga que trabalham demais. É o que nós vamos saber exatamente aqui. O nosso convidado de hoje é o juiz federal, já participou há alguns anos conosco e é lógico que já estava devendo essa presença aqui no Coletivo de Imprensa, já em novo estúdio, e para a gente sempre saber. Então, sempre é bom estarmos por dentro exatamente do Judiciário e ao Judiciário Federal. O juiz federal conosco hoje, Dr. Mauro Salles Ferreira Leite. Dr. Mauro, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao Coletivo de Imprensa. Boa noite, Antônio Carlos, boa noite, Dr. Danelon. É para mim uma extrema satisfação estar aqui presente, dividindo um pouco com vocês da imprensa, com a mídia, que é tão importante para a fixação das liberdades democráticas do país. E com a população bragantina de uma forma geral. Eu sei que a Altiora tem uma grande penetração. Um pouco do cotidiano da Justiça Federal, os nossos problemas, as nossas vicissitudes, o que a gente está aqui para fazer. Aqui em Bragança já está há quantos anos? Esse é o meu 7º ano, eu estou entrando no 8º. No 8º ano? Então já bebeu da água? Já. Nós estivemos alguns anos atrás, falamos bastante assuntos e hoje são vários assuntos aqui. Mas para quem está em casa, eu sempre gosto que o convidado faça aquela trajetória profissional até chegar nesse momento, até para identificar, você que teve aí uma vasta experiência e já caminhou para algumas cidades, né, sobretudo capital do país, e até chegar aqui a Bragança. Realmente, é verdade, eu comecei na área jurídica, não é? Eu tenho uma formação anterior na área de engenharia, mas isso não foi para frente. Na verdade, eu comecei na área jurídica, na Advocacia da União, eu fiz Procuradoria Federal, Procuradoria Representação de Órgãos Públicos Federais, tive que fazer assessoria jurídica de Ministério, fiz assessoria jurídica de Ministério da Saúde, Ministério da Previdência, toda a imensa burocracia do governo federal, os corredores do poder em Brasília, que tem muita coisa para contar, mas faltava aquele chamado, aquela vocação. Eu sou de uma casa de juízes e eu convivo com isso desde que eu sou criança, né? Isso para mim nunca foi uma coisa distante em termos ou retórica, era uma coisa presente, usual. E faltava ser dono do seu nariz, faltava contribuir com aquilo que você realmente pensa, com aquilo que você realmente acha e com aquela contribuição que você, como pessoa, pode dar para a comunidade em que você vive. Faltava a magistratura realmente, eu me dediquei com muito afinco a isso, estudei muito. Eu fiz 2 faculdades, fiz pós-graduação, mas o que eu estudei mesmo, com muito carinho, foi para a magistratura.
E estou seguindo já o 7º ano da profissão, com muito gosto. Eu gosto muito de que faço. Eu tenho muitas vicissitudes, tem muitas questões, mas ainda me satisfaz muito, muito. É uma coisa que eu estou muito feliz, gosto muito. Eu não me recordo se quando você participou já estava em nova casa aqui, na Justiça Federal, não me recordo. Não, nós estávamos na casa antiga ainda. Isso. Foi um grande passo para a Justiça Federal. Foi. E, na verdade, um exemplo de eficiência mesmo, de gestão pública, porque, na verdade, ali houve uma grande parceria público-privada. Nós devemos isso ao prefeito Jango. O prefeito Jango foi muito eficaz nessas tratativas, conseguiu um investidor, Dr. Rodrigo, que fez o prédio, que depois colocou o prédio para a prefeitura, porque todos reconheceram a necessidade disto para a população bragantina. Nós estávamos num prédio, não tinha acessibilidade nenhuma, era uma vergonha realmente, era um problema o funcionamento da Justiça Federal naquele local, e isso tudo hoje foi resolvido. Nós temos um prédio espetacularmente bem projetado, funcional, confortável para os funcionários, para as partes, para os doutores advogados que sempre têm a melhor condição de trabalho lá. E eu acho que isso foi um passo fundamental para a nossa comunidade. Em 2010, nós nos instalamos lá em outubro de 2010, gestão do presidente Roberto Haddad no TRF da Terceira Região. Eu lembro que nós fizemos uma entrada ao vivo lá, de lá também. Bom, doutor Mauro, para a população, ainda as pessoas veem, o fórum fica o juiz. Na Justiça Federal parece que eles veem um pouco mais com distância. Ainda tem isso ou começa a melhorar um pouquinho? Porque as pessoas acham que a Justiça Federal é outra justiça, né? Estamos falando de outra lei de outro país. Ou será que ali não tem juiz? Pois é. Olha, vamos começar pelo melhor? Está melhorando. Está melhorando, Antônio Carlos. Eu acho que o grande viés aí é o que vocês fazem. É a informação, é o esclarecimento. É para isso que estamos aqui. É para isso que vocês me convidam e eu me disponho a vir. Porque nós temos que informar. Quem não conhece, não tem como saber. A Justiça Federal é justiça. E é uma justiça comum, diversamente do que muitas vezes se pensa. Eu já ouvi de muita gente, inclusive até de pessoas que estão na área jurídica, ouvi de muita gente o seguinte: puxa, mas espera aí, mas vocês aplicam na Justiça Federal a mesma lei? Sim, é a mesma lei. O juiz federal aplica a mesma lei que o juiz estadual. O que diferencia a Justiça Federal é a parte. É o fato de haver em lide uma autarquia ou um órgão ou a própria União Federal. Quer dizer, se houver um interesse da União por especialidade, se desloca a competência para a Justiça Federal. Mas a lei é a mesma, o juiz federal aplica o Código Civil, aplica o Código Penal. Já ouvi de muita gente falar: puxa, mas crime federal? Eu nunca vi um Código Penal federal. Eu falei: não, você viu, é o mesmo. Exatamente o mesmo, só que com crimes que prejudicam os bens da União. Mas está melhorando isso. Se confundia muito a Justiça Federal com a Receita, se confundia muito a Justiça Federal com a Polícia Federal, há quem faça ainda essa distinção, mas na realidade não tem razão de ser. O juiz federal é juiz, a Justiça Federal é justiça. A Receita Federal é um órgão, assim como a Polícia Federal também, são órgãos do governo federal. A Receita arrecada, a Polícia Federal tem a função de polícia judiciária. Ela investiga os crimes, descobre a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria e leva isto para o Ministério Público Federal, que é o Ministério Público que atua perante a Justiça Federal, aqui em Bragança, muitíssimo bem representado pelo Dr. Ricardo Nacarreira, o procurador da República aqui no município. Que é de Bragança? Que é bragantino, e um ilustre bragantino, e exerce a sua função com uma altivez que, assim, realmente Bragança merece mesmo. É um excelente profissional. Eu não tenho a menor dúvida disso. Sou até suspeito para falar dele, porque gosto muito dele. Acho um profissional, claro, com respeito, não concordamos em todas as questões, isso é óbvio, isso é salutar também. Salutar e inerente, não é, à função, essa dicotomia que é a justiça, que muita gente não entende,
A gente nem sempre concorda, mas a gente se respeita. E eu respeito muito o trabalho que ele faz, é um trabalho muito sério, muito bem feito. A polícia leva isso para o Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal traz para a Justiça na forma de uma ação, né? O juiz, ele conhece o mundo através do processo. É essa a realidade do juiz. O juiz, por isso que a Justiça é um lugar de sorrisos e lágrimas. Sempre um saiu... Alguém chora, alguém chora e alguém não chora. Né? Muito bem, já deu para perceber você aí de casa que o programa hoje é de alto nível, seja o nosso convidado. Antônio Danelon, doutor Mauro conosco. Doutor Mauro, queria fazer uma pergunta para o senhor. O juiz julga ou aplica a lei? Puxa, essa é clássica, hein? Há uma séria discussão a respeito disto, e isto vem dos velhos processualistas italianos. Isso vem de Windscheid-Mutter, a escola de Carnelutti, Chiovenda. Há quem diga o seguinte: o juiz não julga nada, o juiz meramente aplica uma lei pré-existente, quer dizer, para o caso. A função do juiz é particularizar. A lei prevê abstratamente, o juiz pega aquela aplicação abstrata e traz para o caso concreto. E há quem diga que fazer isto é criar o direito, que não tinha. Porque o direito, ele não se faz no plano abstrato e hipotético das proposições legislativas. O direito, ele se faz na vida, nas relações humanas. Na prática. Na prática de um vizinho que tem que parar de incomodar o outro porque está fazendo muito barulho. Na prática de alguém que tem que indenizar porque bateu o carro e causou um prejuízo. Na prática de alguém que cometeu um crime, se apropriou indevidamente de um determinado patrimônio e precisa devolver. Esta é a verdadeira função do direito. É para isso que o direito existe. O direito não existe assim como um romance teorético nas concepções dos juristas. O direito existe para pacificar a sociedade, para que a sociedade permaneça aberta, funcionando, gerando empregos, pagando impostos. É para isso que o direito existe. É uma polêmica muito grande que está presente até hoje. Eu sou juiz. Eu não preciso explicar para você a que corrente eu me filio. Perfeito. Muito bem. Eu queria justamente, como é que fica o juiz, o homem juiz, que ele tem que decidir. Aliás, é a sua função decidir. Aquele famoso cumpra-se. Uhum. Ele chega em casa, ele encosta a cabeça no travesseiro, ele fica pensando consigo mesmo. Será que foi a melhor decisão? Já foi tomada. Mas ele tem essa situação de, muitas vezes, de se questionar, de se perguntar, foi o melhor? Faça com o coração. Faça com o melhor de si. Isso foi a resposta que eu tive de uma pessoa que é muito cara para mim, que na verdade é um juiz de muito longa data e que foi muito importante para mim, a formação pessoal inclusive. E eu tive essa dúvida. Na hora de começar, eu falei, tá, depois de tudo que eu estudei, e é engraçado porque quanto mais você estuda, mais você percebe o quanto você não sabe, na verdade. Tem até aquela parábola do filósofo que não gostava de ser chamado de sábio, justamente porque talvez por ser sábio, tinha consciência do quanto não sabia, né? E depois de tudo que eu estudei, e se eu errar, como é que fica? Fica da seguinte forma: faça com o coração o que você realmente pensa, não abandone o seu próprio julgamento, não abandone as suas próprias convicções. Faça com o coração, faça convicto. Se você achar esta fórmula, você se tranquiliza. Claro, são muitas dúvidas, Dr. Danelon. São muitas dúvidas na minha profissão, tanto quanto na sua. Eu não tenho a menor dúvida disso. Sem dúvida. Mas se você faz com tranquilidade,
com autenticidade. Isto te traz a paz de espírito que você precisa para continuar trabalhando. E é por isto que ainda, e digo isso assim com muita tranquilidade, a profissão me satisfaz. Eu não poderia viver há 7, 8 anos com essa angústia de falar, meu Deus, e agora? Não, eu tenho que fazer o que eu realmente penso. E partindo dessa premissa, eu durmo muito tranquilo, muito sossegado, tomo muito cuidado com as decisões que eu profiro, porque eu sei que alteram profundamente a vida das pessoas. Às vezes a gente acha que não. Às vezes o sujeito entra na justiça para pedir uma pequena verba, uma pequena complementação, uma pequena diferença. Às vezes você vai fazer o cálculo, outro dia aconteceu isso, nós fizemos o cálculo e dava uma diferença assim na prestação de um salário que o sujeito recebia lá, que ia dar, acho que não chegava uma diferença mensal de R$8. E aí até fui questionado, falei, puxa vida, mas vale a pena o cara entrar por isto? Vale. Se fosse 1 centavo, seria direito dele. Isso pode fazer diferença, né? No final de um ano, no final de 10 anos. Às vezes nem tão financeiramente, mas pessoalmente. Mas pessoalmente, puxa vida, eu não estou sendo tungado, não estou sendo prejudicado aqui numa coisa. Quer dizer, isso pode até afetar a relação de trabalho. Então está tudo certo, está tudo esclarecido. Era R$8, infelizmente, é pouco. Mas é uma questão que é muito interessante isso. Mas faça com o coração. Em relação ao INSS, a Justiça Federal está junto exatamente com exatamente. Isso. Eu, pelo menos, a impressão que me dá nos dias atuais, com toda a parte de informação, tecnologia, hoje se tem um controle mais do que a gente tinha no passado, que as pessoas, poxa, eu preciso me aposentar, mas não existe mais empresa, não tem comunicação, eu tenho um papel. Aquilo já veio mudando um tempo. Hoje as aposentadorias que você pega, ou problemas envolvendo pensões, INSS, elas criaram outros problemas? São novos hoje? São novos, não há a menor dúvida disto. E isso é uma coisa que você percebe sendo juiz, e aí juiz de qualquer, seja do trabalho, seja estadual, seja federal, enfim, militar, isso todos terão. A sociedade muda, e você percebe isso pela sociedade. Em primeiro lugar, com relação ao INSS, eu fui muito, conheço a fundo a estrutura do INSS, trabalhei lá, conheço profundamente como é que as coisas se processam lá dentro, e posso dizer o seguinte, é uma autarquia que é um mundo, na verdade. Há cidades no Brasil que só tem o INSS, não tem mais nada. Porque a gente tem uma ideia que a gente mora em São Paulo, no estado de São Paulo, eu digo, mas São Paulo é um mundo completamente à parte. Há determinados cantões do país, na região norte, na região nordeste, no centro-oeste, ali na bacia do Araguaia, enfim, que o pagamento da maciça do INSS, a maciça é a folha de pagamento do INSS. O pagamento da maciça gera inflação. Porque o dono da quitanda já sabe que aí o velhinho vai lá comprar a mercadoria que ele precisa e tal, e que naquele período dá uma pequena inflaçãozinha que o governo até sabe, mas também não tem muito o que fazer, porque chegou o pagamento da Previdência. Então, o INSS melhorou muito. Até da época que eu trabalhei lá até hoje, ele melhorou muito, e eles estão realmente, isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer, estão tentando acertar. Isso, arrumar o que foi feito lá no arrumar, está sendo tratado com mais seriedade, quer dizer, veio uma nova mentalidade, vamos conceder direitos a quem realmente tem. Quem não tem, a gente vai dar um jeito de ir atrás e não podemos sustentar coisas, fraudes, situações irregulares, mas quem tem direito, vamos reconhecer, vamos tentar aposentar essas pessoas, reconhecer os direitos para essas pessoas. O INSS tem procurado realmente, tem muitas situações, esse é um processo. Isso é um amadurecimento, tá certo? Mas eu tenho percebido uma boa vontade, não só do INSS, dos órgãos públicos de uma forma geral. Na Justiça, por exemplo, isso já é uma realidade, o procurador comparece, faz acordo, oferece acordos em situações vantajosas para a pessoa. Eu acho que isso aí é uma coisa que não pode deixar de ser dita, sob pena de uma omissão gritante. Então, isso é uma questão importante aí.
Agora, é o que eu dizia, a sociedade muda. A gente percebe diferenças palpáveis. A gente tenho visto muito a questão das convivências de famílias, né? O sujeito morre, né? E a mulher apresenta certidão perante o INSS, certidão de casamento. Não existe averbação de nenhuma separação, de nada, o registro está lá, registrado. O INSS paga a pensão, é lógico, ele não tem o que fazer, ele paga, é direito, é devido, ele paga. E daí aparece a companheira, que fala, não, mas veja bem, não... Eu morava com ele. Era eu que morava com ele. Isso quer dizer a outra? A outra. A filial? Às vezes não. A filial? Às vezes a filial, às vezes a companheira mesmo. Precisa ver o caso, precisa diferenciar o caso, né? Filial realmente não pode, né? Quer dizer, a pessoa que mantém duas famílias, essa realmente não pode. Agora, às vezes há a questão da companheira mesmo, que ele separou-se de fato, não foi ao juiz, não foi agora ao cartório, né? Porque agora isso se faz extrajudicialmente em determinados casos, depende da situação, mas ele não vai ao cartório, mas se separa de fato e constitui uma outra. E é isso que nós temos que diferenciar. E isso está muito frequente atualmente. É uma audiência que às vezes você pega, olha e fala, puxa, mas aqui está tudo normal. Quando você vê o depoimento da testemunha, você fala, nossa, que coisa complicada. E agora como é que eu vou julgar isso? Né? Porque realmente você tem que diferenciar muito essa situação. Era concomitante, não foi concomitante, como é que a coisa funciona? E como é que faz? Paga as duas? Não, não. Só uma que vai receber? A solução legal não é essa. A solução legal é a seguinte. Verifica-se a natureza da união estável que se formou depois. União estável o que é? União estável é a convivência pública e duradoura de pessoas com o objetivo de constituição de família que, veja bem, não se casam porque não querem, mas poderiam. Se a pessoa já é casada e vive com a outra pessoa, está em situação de coabitação com outra pessoa, aí ela não pode casar, ela tem um impedimento. Aí não há união estável. Aí há um que se chama ainda em doutrina, porque essa figura ainda existe, que é a figura do concubinato impuro. Né? O concubinato puro hoje se chama união estável. Hoje, desde 1996, se chama união estável. Mas são pessoas que poderiam se casar e não se casam por opção. É um direito delas. Mas há a hipótese das famílias paralelas, que se conhecem muitas vezes no velório. Isso vale para relacionamento homoafetivo também, doutor Mauro? Vale para relacionamento homoafetivo. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal, quebrando até um paradigma da sua própria jurisprudência, me parece, acho que inovaram efetivamente na orientação jurisprudencial que eles vinham firmando, a questão de... Lógico que há muita discussão sobre isso, né, mas questão de ser legislador positivo ou legislador negativo, o Supremo aí foi um pouco legislador positivo, assumiram uma posição perante a sociedade, foram juízes corajosos, que realmente afirmaram aquilo que parece ser uma vontade constitucional realmente, mas vale porque, na verdade, a caracterização é a mesma. Quer dizer, no concubinato impuro, por que ele não é aceito pela legislação? E eu acho que é isso é que precisa ficar claro, talvez. Não é nem a consequência, mas o porquê da consequência. A legislação presume, a meu ver, com razão, que há no concubinato impuro uma certa deslealdade em relação a ambas, principalmente quando não se conhecem, né? Em relação a ambas as pessoas. Né? E a lei presume que a que veio depois já conhecia a situação da anterior. Porque não tem muito como esconder tudo, né? É difícil. Salvo situações em que moravam em outros estados da federação e tudo mais. De modo que, a princípio, viu, doutor Danelon, eu vou colocar isso bem a princípio, assim,
porque isso depende muito do caso concreto e da análise da boa-fé das pessoas que estão envolvidas. Eu uma vez, nunca mais vou me esquecer, peguei um caso de um sujeito que era aviador da FAB e tinha 2 famílias, uma aqui no estado de São Paulo e a outra acho eu que na região Nordeste, no Ceará ou em alguma coisa assim. E aí realmente uma não tem como saber da outra. Se conheceram no enterro. Conheceram no enterro? No enterro. Inclusive há discussão lá. Causa-morte, você sabe qual foi? Pois é, deve ter sido o coração, né? Provavelmente. Ninguém aguenta uma situação dessa. E aí talvez... ninguém aguenta. E aí talvez o que exista nisso daí é que você possa reconhecer a boa-fé em ambos os casos, não é? E aí é a grande questão do juiz. O juiz, ele se baseia no paradigma da norma. Mas se a aplicação da norma, e aí eu volto para aquela pergunta, o juiz julga ou o juiz aplica a lei? Se a aplicação da norma, no caso concreto, vai causar uma flagrante injustiça, o juiz afasta a norma. Porque o que a lei quer é a justiça substancial. Se, no caso concreto, a solução da lei ela se afigura aberrante, gritantemente improcedente, ele reverte a norma. E o juiz pode fazer isso. Efetivamente, é isso que é a jurisprudência. É prudência, é equilíbrio, é sensatez. Quer dizer, eu estou vendo aqui aquela velha história da onça do metrô de Paris, do Recá Saint-Cyches, a lógica do razoável. O metrô de Paris, você conhece bem, melhor que eu, tem uma plaquinha na parede escrita assim: não é permitida a presença de cachorros. A população parisiense tem muitos cachorros, né? Esse é dado, sabência geral. Não é permitida a presença de cachorros. Então vem a senhora com um terrier na coleira, o guarda aponta para ela a plaquinha e diz: a senhora não pode entrar com o terrier. A senhora fica muito brava e vai embora. Aparece na sequência um senhor empunhando uma coleira, com uma coleira, na ponta dessa coleira, uma onça pintada. Vem o guarda e diz para o senhor: o senhor vai ter que se retirar porque o senhor não pode entrar com essa onça. Mas por que eu não posso entrar? Ah, porque tem ali a plaquinha. Não. A plaquinha não permite a entrada de cachorros. Onça não é cachorro, logo eu posso entrar. Veja, o raciocínio do rapaz aí, do proprietário da onça, é totalmente lógico. Tem os 3 princípios: identidade, não contradição e terceiro excluído. Os 3 estão presentes. O silogismo é absolutamente verdadeiro. A conclusão é verdadeira do ponto de vista lógico. Aplicou a norma ao fato. A norma proíbe cachorro. Onça não é cachorro. Está excluído. Dá para aceitar a solução proposta? Quem está certo aí? É o guarda ou é o proprietário da onça? É o guarda, claro, não tenho dúvida nenhuma. Porque o incômodo que o cachorro causaria, coitado, o terrier, é muito menor do que uma onça enfesada no metrô de Paris, né? É essa lógica que preside a aplicação da lei no caso concreto. Maravilhoso. Muito bem, você já percebeu aí que é realmente um grande programa. Nós já vamos fazer a nossa primeira parada, já passou essa meia hora, vamos um rápido intervalo, voltamos já com o juiz federal aqui de Bragança Paulista, o Dr. Mauro Salles Ferreira Leite, ao lado de Antônio Danelon. Rápido intervalo, o coletivo de imprensa volta já.